Meus irmãos, o meu objetivo é expor o texto inteiro nessa manhã, mas a leitura eu farei só, nesse momento, só os versículos 1 e 2 e o último versículo, o 32. Então veja, leitura inicial, versículos 1 e 2 e versículo 32, que é o último versículo. Ao longo da exposição que eu estiver pregando aqui o texto, eu vou lendo os demais versículos e explicando-os e também aplicando. Certamente é um texto muito longo e tem muito o que ser dito aqui, ouvido pelos irmãos também, e a minha orientação, como sempre, é que você esteja atento e escute, enquanto dá o sermão, o tempo que for necessário, ouvir o nosso Deus falar conosco essa manhã. Jeremias 36, versículos 1 e 2. Assim diz o Senhor: No 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Versículo 32. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, ditado por Jeremias, todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, queimara. E ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Amém. Meus irmãos, entre as muitas razões para confiar na Bíblia, está o seu poder de permanência. Sim, a palavra de Deus, a Bíblia, ela permanece para sempre. Tal fato foi descrito pelo puritano Thomas Watson nas seguintes palavras: podemos saber que a Escritura é a palavra de Deus pela sua preservação milagrosa através dos séculos. As Sagradas Escrituras são a joia mais rica que Cristo nos deixou. E a Igreja de Deus tem guardado esses registros públicos do céu, de modo que não se perderam. A palavra de Deus nunca teve falta de inimigos que se opuseram a ela. E, se possível, tais inimigos a teriam destruído. Mas Deus preservou esse bendito livro inviolável até o dia de hoje. O diabo e seus agentes têm soprado na luz das Escrituras, mas nunca conseguiram apagá-la. Um sinal claro de que ela foi iluminada pelos céus. Meus irmãos, como esse puritano bem colocou, observou, com razão, os inimigos de Deus, ao longo da história, tentaram muitas vezes, sem sucesso, extinguir a luz das Escrituras. Certa vez, os inimigos de Deus tentaram até mesmo queimar a Bíblia. Durante os dias do rei Joaquim, o rei que reinou em Judá, todas as profecias de Jeremias foram escritas num pergaminho e levadas ao rei na sua habitação de inverno. Ao se sentar, aquecendo-se junto ao fogo, aquele homem usou a palavra de Deus como se fosse um combustível. O ato irresponsável de destruição dele colocou os escritos de Jeremias em perigo. Ora, se o rei tivesse obtido êxito, não haveria livro de Jeremias hoje? Pense comigo. Não haveria advertências quanto ao adultério espiritual que Jeremias fala no capítulo 2 e 3 do seu livro. Nenhuma placa na encruzilhada apontando a vereda antiga, como ele fala em Jeremias 6,16. Nenhum gloriar-se do conhecimento de Deus, como nós vemos em Jeremias 9,24. Nenhuma provocação do espantalho no pepinal, como diz em Jeremias 10,5. Nenhuma visita à casa do oleiro, como vemos em Jeremias 18,19. Nenhuma ou ninguém buscaria a paz e a prosperidade da cidade, como vimos também em Jeremias 29, versículo 7. E nenhuma promessa de nova aliança, tão clara, tão explícita no Antigo Testamento, como aparece em Jeremias 31 ao 34. Tudo o que Jeremias profetizou teria virado fumaça. Contudo, até hoje, irmãos,
a igreja conserva as profecias do profeta Jeremias como um tesouro sagrado. Todas elas. Uma das razões pelas quais a Escritura é conhecida como a palavra de Deus, e guarde muito bem isso, porque essa é uma doutrina bíblica e que nós, presbiterianos especialmente, confessamos em nossos símbolos de fé. Uma das razões da Sagrada Escritura ser considerada como palavra de Deus, divinamente inspirada, é por ela ter sido milagrosamente preservada no decorrer dos séculos. Não apenas o fato de Deus ter inspirado, não apenas o fato de ela ser inerrante, tudo isso é verdade, mas a preservação das Escrituras, o fato de Deus ter dado o texto e preservado o texto, é um indicativo de que tal texto é divino, procede do Altíssimo. E é sobre isso, meus irmãos, que nós ouviremos essa manhã, o nosso Deus nos ensinar. Em Jeremias 36, nós aprendemos que Deus soberanamente preserva a sua palavra. E todo homem, todo ser humano, é chamado a ouvi-la com temor, arrependimento e obediente submissão. Vou repetir. Deus soberanamente, Ele preserva a sua palavra. E todo homem é chamado, você criança, você homem, você mulher, toda pessoa é chamada a ouvir com temor, arrependimento e obediente submissão. Observe o texto de Jeremias 36, eu quero que você note aí uma divisão. Na verdade, não há aqui uma divisão rígida quanto a isso, mas você tem uma ideia, pelo menos, do fluxo do texto. Observe, do versículo 1 ao versículo 8, aqui como a palavra de Deus, a tônica aqui principal é dela ter sido entregue, ou seja, ela foi revelada, e assim, uma vez que ela foi entregue, ela foi dada, revelada pelo Senhor Deus ao profeta, ela é escrita, não apenas a palavra é entregue, mas revelada, mas ela é escrita, há um registro aqui, e esse foco do versículo 1 ao versículo 8. Versículo 9, versículo 19, nós temos aqui o foco na proclamação da palavra, do 9 ao 19. A mesma palavra que é revelada, que é registrada, é escrita, ela também deve ser o quê? Anunciada, ela deve ser proclamada, o que envolve leitura, bem como também pregação. Versículos de número 20 a 26, nós temos aqui a rejeição à palavra, o rei, especialmente a pessoa do rei, acontece isso, ou seja, o modo incorreto de ouvir a palavra é rejeitada, ela é rejeitada. E em último lugar, versículos 27 a 32, aí vem o foco aqui especial desse texto, que é a preservação da palavra. A palavra que foi escrita, registrada, a palavra que é lida e anunciada, e a palavra que é rejeitada por alguns homens, até mesmo por monarcas, essa palavra é preservada, indestrutível, inviolável. Ela não pode ser jamais assim queimada, como o rei tentou fazer. Mais uma vez, observe o texto a partir do versículo 1. Mas antes de lê-lo novamente, eu quero que você, permita-me fazer isso ainda para poder compreender melhor o contexto da passagem, o capítulo 36. Quero que você note, de forma geral aqui, como esse capítulo, meus irmãos, ele está interligado com os capítulos vizinhos a ele, especialmente o 34, com relação com o tema do fogo, quanto a isso. O capítulo 34, que já foi exposto aqui em nossa igreja, ele começa e termina com a promessa profética de que Jerusalém seria destruída pelo fogo. Você pode ver isso no versículo 2, do capítulo 34, bem como no versículo 22, a promessa de Jerusalém ser destruída pelo fogo. Agora, no capítulo 36, Jeremias revela essa justiça poética por trás do juízo, pois nesse capítulo aqui, o rei, ele tenta tolamente impedir o cumprimento da palavra de Deus, fazendo o quê? Jogando-a, lançando-a ao fogo para queimá-la. No entanto, e aí vem a ironia, é Jerusalém, incluindo o templo e o palácio real, a casa daquele homem, que será queimado no fogo.
Isso será enfatizado nos capítulos 37, 38 e 39. Ressaltando aqui a ironia da tentativa de Joaquim de impedir essa profecia ao queimar a palavra profética, como se fosse possível. Queimando-a, jogando-a ao fogo, ela não vai se cumprir. Mas o nosso Deus, como por vezes Ele faz isso em sua providência, ironicamente, você percebe isso daqui: o homem que lança a palavra dele ao fogo para queimá-la, esse mesmo povo que rejeita, é que será queimado pelo juízo do Senhor. Então veja, agora aprofundando mais o texto, vamos lá, versículos 1 e 2, mais uma vez. No 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde o dia de Josias até hoje. Irmãos, Jeremias 36, como eu já descrevi para vocês brevemente, tem passa por esses verbos aqui, com relação à Bíblia, a palavra de Deus: escrever, anunciar, proclamar, receber, e nesse caso não só receber, e o texto vai mostrar a forma correta de receber a palavra, mas também a rejeição à palavra, o rejeitar, e também, por último, o verbo preservar. Primeiro aqui o foco é nesse escrever. Primeiro Deus revela a sua palavra, entrega a sua palavra, e assim essa palavra é registrada, ela é escrita. A palavra de Deus, ela passou assim da mente do Espírito Santo para as páginas da sua palavra, do escrito. Observe que os versículos 1 e 2 aqui falam de um período específico. Essa transcrição aqui descrita para nós com relação a esse registro ocorreu no ano de 605 a.C., ano em que os babilônios eles obtiveram uma importante vitória militar contra os egípcios lá em Carquemes. E Deus agora ele ordena a Jeremias que escrevesse todas as profecias recebidas nos seus primeiros 20 anos de ministério. Com frequência, irmãos, é ressaltado que o rolo de Jeremias devia ser suficientemente curto para ser lido 3 vezes em um dia, já que os acontecimentos dos versículos 8 a 26, que incluem 3 leituras separadas do rolo, parecem ter ocorrido num único dia. Porém, a maioria dos estudiosos superestima a quantidade de tempo que essas leituras levariam. É razoável pensar que esse rolo continha todas ou quase todas as profecias que agora compreendem os capítulos 1 a 25, bem como também do 46 ao 51 de Jeremias. As palavras que o profeta escreveu, observe, aqui é meu foco principal nesse início, elas não eram palavras dele mesmo. Perceba isso claramente no texto. As palavras que Jeremias registra, escreve, e elas seriam proferidas, são as palavras do próprio Deus. Embora o livro de Jeremias reflita, assim como qualquer outro livro da Bíblia, reflita a personalidade e as experiências do homem, do profeta Jeremias, o seu verdadeiro autor é o Espírito Santo. Em momento algum, o Senhor Deus anulou as faculdades mentais dos autores, anulou as suas características específicas na hora de escrever o livro. Todavia, preservando tais características, o autor último, o autor mesmo de fato, é o próprio Deus. Quando o escritor da Epístola aos Hebreus citou as profecias de Jeremias, ele escreveu lá em Hebreus 10:15, disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Desse modo, irmãos, o que o apóstolo Pedro escreveu sobre a profecia bíblica em geral aplica-se especificamente a Jeremias. Eu quero citar para você isso, 2 de Pedro 1, versículos 20 e 21, que diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos
pelo Espírito Santo. Em outras palavras, a Bíblia é a palavra de Deus. Há um testemunho interno quanto a isso, irmãos. Os autores sagrados dão esse testemunho que provém do próprio Espírito Santo. As palavras no livro de Jeremias, atente a isso também, não são palavras meramente sobre Deus. Não é simplesmente um homem falando acerca de Deus. Não. São palavras vindas de Deus. E eu quero que você entenda a diferença com relação a isso. Ora, o que é fazer teologia? Teologia é, em síntese, com relação a um teólogo esboçando teologia, ou teólogos fazendo teologia, pense com relação a um credo, ou então a uma confissão de fé, ou mesmo um livro de teologia. O que é isso? É uma resposta humana à revelação divina. Nós cremos, é claro, que tais homens são iluminados, recebem, assim, capacidade para escrever da parte de Deus, quando são fiéis, é claro, no seu ensino, mas nós não podemos afirmar que tais palavras, nesse sentido, entendam, com relação à inspiração, vieram de Deus. É claro que se o ensino ali é fiel à palavra, podemos dizer que vem de Deus, mas não na mesma categoria que a Bíblia, como se fosse um livro inspirado por Deus. Com relação à Bíblia, não só podemos, como devemos afirmar, que são palavras vindas de Deus, do céu. E é por isso, irmãos, que jamais perderão seu poder. Jamais. A razão pela qual o nosso Deus queria que suas palavras fossem escritas era para salvar o seu povo dos pecados deles. Veja o versículo 3 agora, versículo 3. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, e venham a converter-se, cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Irmãos, esse versículo aqui, ele ajuda a explicar as muitas profecias terríveis do juízo divino em Jeremias. A intenção daquelas advertências, daquelas falas tão pesadas com relação ao juízo, não era simplesmente para aterrorizar o povo, também eram destinadas a salvar. Esse era o objetivo. Deus quer fazer mais do que condenar, Ele quer converter. Essa é uma esperança, irmãos, que o próprio Jeremias compartilhava, pois ele mesmo disse, veja o versículo 7, pode ser que suas humildes súplicas sejam bem acolhidas pelo Senhor, e cada um se converta ao seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor, tem manifestado contra este povo. Irmãos, todas as ameaças de Deus têm o gracioso propósito de desviar os pecadores dos seus pecados. Há um comentarista que diz o seguinte sobre isso. Ele faz uma pergunta, e ouça com atenção essa pergunta: por qual motivo ele, com relação ao Senhor Deus, derramaria ameaças e não ações imediatas, a menos que fosse para nos trazer de volta ao nosso senso e correr para os seus pés? Percebe aqui como o autor é preciso com relação a isso? Deixa eu ilustrar para você. Isso acontece na minha casa, e eu presumo que aconteça na sua. Via de regra, eu não aplico o castigo, a disciplina aos meus filhos imediatamente, a não ser quando a infração ela precisa de forma mais imediata uma ação mais severa. Via de regra, eu falo uma, eu falo duas, eu falo três, eu falo várias vezes. Por quê? Para que eles escutem, voltem a si, se arrependam, e eu não venha executar contra eles a disciplina. Irmãos, é exatamente isso que o nosso Deus faz conosco. O nosso Deus, por vezes, adverte, fala, repete, diz de novo, chama a atenção, diz mais uma vez, chama graciosamente, fala o que vai acontecer. Por quê? Para que nós nos arrependamos e não passemos pelas consequências dos nossos pecados.
É o que acontece aqui em Jeremias. Percebe? Deus não poderia ter feito isso? Quantos anos, quantas décadas Deus falou através dos profetas? Quantas vezes? Várias e várias vezes. Ele tinha poder para poder punir o seu povo rapidamente, imediatamente, e ele não fez. Ele os alertou várias vezes. E eu pergunto a você, por qual razão? Se não fosse para que nós voltássemos para nosso senso e corrêssemos para os seus pés. Se você ouve as advertências divinas várias e várias vezes, anos a fio, uma das razões é essa: para que você não experimente o furor do Senhor e corra para os seus pés. A pregação do juízo final, irmãos, e do castigo eterno, tudo isso é fundamentado na graça de Deus, além de sua justiça, é claro. A palavra de Deus nos diz que nós merecemos ser condenados, e isso é dito com o propósito de nós buscarmos a Cristo para sermos salvos. Os puritanos falaram muito sobre isso. O pecador ser colocado na encruzilhada e ele observar que, por um lado, ele se encontra perdido, sem nenhum tipo de esperança, se ele olhar somente para si, os seus pecados o condenam ao inferno, não há nenhum tipo de salvação nele mesmo. Mas depois de ser levado a esse desespero, a essa situação terrível de calamidade, o pecador deve olhar para a única saída que existe: o Senhor Jesus Cristo. Enquanto pregadores de nossos dias, pelo menos alguns, que se arrogam como mestres com relação a esse assunto, criticam a maneira puritana de pregar, deveriam parar para pensar, refletir e observar que os próprios profetas fizeram isso. Eles diziam assim: os puritanos eram pregadores preparacionistas. Os próprios profetas fizeram isso. Falavam da condenação, falavam do juízo, falavam da ira de Deus, para que os pecadores se voltassem para a única saída, para o Senhor Jesus Cristo. Onde está a nossa salvação, meus irmãos? Onde está a nossa esperança? Onde podemos contemplar a nossa saída? Ora, se não for no Filho de Deus. Para que a ira de Deus não caia sobre nós, devemos estar em comunhão com aquele sobre quem a ira de Deus caiu. Para que o fogo não se acenda contra nós, devemos estar em comunhão com aquele que experimentou o fogo do inferno ao morrer em nosso lugar. Sim, para que se cumprisse esse propósito de salvação, a Escritura tinha de ser redigida. As palavras divinas que Jeremias confiou à memória precisavam, meus irmãos, ser colocadas no papel. Versículo 4. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Veja, foi dessa maneira que muitas partes da Bíblia foram registradas. Primeiro foram reveladas, depois foram lembradas e finalmente foram escritas. O livro de Jeremias foi revelado pelo próprio Espírito Santo, lembrado pelo profeta e escrito pelo erudito Baruque. Baruque, a propósito, seu nome significa abençoado e é uma forma abreviada de Berequias. Yahvé, o Senhor, abençoa. Irmãos, este homem era um escriba que trabalhava com Jeremias e foi responsável por escrever grande parte do livro desse profeta. Ele ajuda Jeremias a lavrar sua escritura, no capítulo 32, versículo 12, e é guardado por Deus, juntamente com Jeremias, quando os babilônios finalmente invadem Jerusalém, como descreve o capítulo 43 e 45 de Jeremias. Deus, em sua providência,
usando aqui não apenas Jeremias, mas também Baruque, para o registro da sua palavra. Perceba que Jeremias ele ordena a Baruque dizendo o seguinte, versículos 5 e 6. Estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu e do rolo que escreveste, segundo o que eu ditei, lê todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor no dia de jejum, e também as lerás diante de todos de Judá, que vêm das suas cidades. Observe, Baruque ele foi ao templo. Fazia quase um ano, irmãos, que o profeta Jeremias havia começado a trabalhar em seu rolo. Isso começou por volta de dezembro do ano 604 a.C. Um jejum havia sido proclamado em todo Judá, provavelmente porque a vitória babilônica sobre os filisteus em Asquelon havia criado um pânico nacional. O próprio Jeremias, como diz os versículos 5 e 6, não podia entrar na casa do Senhor. E aqui os comentaristas levantam as seguintes possibilidades, né? Ou o Senhor o impediu de ir, ou estava cerimonialmente impuro, ou o seu notório sermão do templo fizera dele o inimigo público número 1, o que é mais provável aqui. Qualquer que fosse o caso, Baruque foi o escolhido para arriscar a própria vida pela palavra de Deus. Porque sim, é o que está acontecendo aqui. Declarar a palavra de Deus naquele contexto, num povo hostil, numa liderança que não queria aceitar as profecias vindas de Deus, era se colocar em risco de morte. Você faria o mesmo? Arriscar a própria vida por amor à palavra de Deus? Quantas vezes a gente lê relatos e ouve testemunhos de pastores, missionários que deram a sua vida por Cristo e que na tentativa, por exemplo, de traduzir a Bíblia para a língua ali local daquele povoado, foram mortos pelos povos daquele local, pelo povo daquele local. E nós ficamos admirados com isso e ficamos gratos a Deus por usar homens assim. Mas e você? Arriscaria a sua vida por amor à palavra de Deus? Ora, meus irmãos, muitos de nós, valendo menos do que a vida, negociaríamos. Valendo menos do que a nossa vida, retrocederíamos. Porque outras coisas para nós são mais preciosas do que a palavra do nosso Deus. Você só arrisca a sua vida, você só entrega a sua vida para aquilo que você considera mais precioso que a sua vida. Isso é óbvio, não é? Alguém só morre por Cristo porque entende que Cristo é mais precioso para ele do que a própria vida dele. Só faz sentido a sua vida por causa de Cristo. Da mesma forma com relação à sua palavra. E nessa manhã eu conduzo a sua mente, no caso Deus através da minha vida, conduzo a sua mente para você meditar no que nós ouvimos e cantamos no Salmo 119 e no que diz todo aquele salmo. Irmãos, esse salmo ele é preciosíssimo. Do começo ao fim, o salmista, ele, inspirado por Deus, preocupou-se em exaltar a palavra de Deus. Todos os versículos daquele salmo falam da riqueza, da beleza, da majestade, da importância, da prioridade, da centralidade, da autoridade da palavra do nosso Deus. Do começo ao fim. E somente alguém com o coração daquele salmista pode fazer o que Baruque fez aqui. A minha vida em comparação a esse texto sagrado não é nada. Eu vivo para anunciá-lo, para proclamá-lo, para viver de acordo com a sua vontade. Então a palavra de Deus é escrita, registrada, e agora ela vai ser anunciada. E assim, tenha em mente também a recepção dessa palavra, como ela deve ser recebida. Observe os versículos 8 a 10 agora, 8 a 10. Meus irmãos, Baruque teve certa apreensão, certamente, mas mesmo assim, como diz o versículo 8 ao 10, o texto diz sobre ele ter ido lá, observe. Fez Baruque, filho de Nerias, segundo tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, e leu naquele livro as palavras do Senhor, na casa do Senhor. No 5º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém,
como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, diante de todo o povo. Quando foi publicado pela primeira vez, o livro de Jeremias, ele recebeu críticas mistas. Baruque o leu para todos quantos conseguiu, meus irmãos. Mas a maioria demais estava ocupada demais. Estava ocupada demais a maioria ali, com o ritual do jejum em si, para se arrepender. Todavia, um homem estava absorvendo cada uma das profecias de Jeremias, e o seu nome era Micaías. Micaías é um exemplo nesse texto de como nós devemos receber a palavra de Deus. Micaías exemplifica para nós a maneira correta de receber a palavra de Deus. Como é que isso acontece, pastor? Qual é a maneira correta? Primeiro, vem o ouvir a palavra. Versículo 11. Ouvindo Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor. Observe, ele ouviu a palavra de Deus em sua totalidade. Não foi uma parte, não foi um trecho, não foi apenas o que era agradável ao seu coração. Ele ouviu em toda a sua totalidade. Ele não cochilou no meio da leitura, nem mesmo ele foi embora antes de Baruque haver concluído. Ele ouve atentamente, do começo ao fim, todas as palavras. Sim, meus irmãos, Micaías escutou tudo, e eis um modelo bíblico aqui de como receber a palavra do nosso Deus. Os membros do Conselho Real de Joaquim também ouviram atentamente a todo o Conselho de Deus. Quando Micaías lhes contou sobre o rolo, eles não ficaram satisfeitos com o resumo do livro e mandaram chamar o próprio Baruque. Veja, versículos 14 e 15. Então, todos os príncipes mandaram Jeude, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, dizer a Baruque: o rolo que leste diante do povo, toma-o contigo e vem. Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo consigo e veio ter com eles. Disseram-lhe: assenta-te agora e lê-o para nós. E Baruque o leu diante deles. Observe que, assim como Micaías, esses oficiais eram ouvintes cuidadosos da palavra de Deus. Irmãos, receber a palavra de Deus começa por ouvi-la do começo ao fim. Ouvi-la do começo ao fim. É impressionante como em alguns lugares é comum algumas pessoas saírem, deixarem o sermão antes do sermão acabar. Em alguns lugares não chega a isso, mas algumas pessoas saem antes do culto terminar, antes da bênção solene ser proferida. Tal coisa é um absurdo. Absurdo acontecer. Então você diga: mas reverendo, eu nunca fiz isso, eu nunca me levantei no sermão acabar, eu sempre procuro ouvir do começo ao fim. Mas note que a ideia de ouvir inteiro, ouvir tudo que é dito, não é somente de você estar presente no local. Onde está a sua mente? Onde está o seu coração? Quando a palavra, a profecia é proferida, cada uma das suas partes é dita publicamente. Onde você está na sua mente? É por isso, irmãos, que a leitura sistemática da Bíblia é tão valiosa. E um lugar em que a Bíblia deve ser lida, e precisa ser lida, é na igreja. Há um testemunho histórico que eu queria citar aqui para vocês, com relação a uma igreja americana, a 10ª Igreja Presbiteriana da Filadélfia, que desde o século XIX tem continuamente lido o livro dos Salmos e o Novo Testamento durante os seus cultos matutinos. Ao final do Salmo 150, aquela congregação começa de novo com o Salmo 1. O último capítulo do Apocalipse é seguido pelo primeiro capítulo de Mateus. Alguém diga: mas reverendo, eles só leem no Antigo os Salmos e leem o Novo todo? Deveriam ler todo o Antigo. Concordo.
Mas desde o século XIX, pelo menos isso, eles leem todo o Novo Testamento e o livro dos Salmos. Quantas igrejas em nossos dias não têm a leitura bíblica no culto solene? Quantas, irmãos? O máximo que acontece em muitos lugares, é se ler algum versículo, algum texto, alguma porção em uma ou outra parte do culto, mas o hábito de ler sequenciadamente os capítulos e os livros inteiros não ocorre na maioria das igrejas do nosso país. Isso vai contra a ordem de Cristo. E isso é negar um benefício para a igreja do Senhor. Não lê a sua palavra sistematicamente do começo ao fim. Outro lugar que a Bíblia precisa ser lida é em casa. Todo cristão, você e eu, precisamos fazer da leitura da palavra de Deus a nossa rotina, irmãos. Deve ser um hábito. Então, a partir de hoje, se você não tem esse hábito, comece a cultivá-lo. Apanhe a sua Bíblia, pegue um marcador de leitura e comece a ler. E não venha com desculpas do tipo: mas se eu começar pelo Pentateuco, terei maior dificuldade. Se eu não sei como começar. Comece a ler. Comece a ler. E a meditar, é claro. Mas veja, é também por isso que a pregação expositiva é tão necessária, já que ela transmite a palavra de Deus do modo que Ele nos deu, versículo por versículo, capítulo por capítulo, livro por livro. Então você diga: reverendo, o senhor agora acabou de fazer um salto. Baruque leu, Baruque fez uma leitura, o texto fala de uma leitura pública, e as aplicações com relação à leitura estão adequadas, reverendo, mas não com relação à pregação. De onde o senhor extrai isso? Ora, irmãos, o versículo 6 diz: leia ao povo. E uma tradução mais literal do hebraico aqui seria: proclame nos ouvidos do povo. No versículo 10 é dito: Baruque leu a todo o povo no templo do Senhor. E uma tradução mais ainda precisa seria: ele bradou, ele proclamou diante do povo. Sim, irmãos, o que Baruque fez não foi, por assim dizer, somente leitura. Foi proclamação. Foi anúncio da palavra de Deus. Não apenas a leitura bíblica, mas a exposição da palavra. Isso não é depreciar a leitura, tanto é que eu já falei sobre ela, sua importância e como ela é ordenada por Cristo e como ela nos edifica. Mas a exposição, o anunciar, o proclamar da palavra vai além. Vai além. É graça sobre graça. É Deus nos abençoando pela leitura, meditação, e eu vou te abençoar mais ainda. Escuta a exposição agora. O texto é explicado, versículo por versículo, capítulo por capítulo, livro por livro, para você entender qual é a minha vontade. Vocês não ficam como cegos no escuro, vocês não ficam perdidos, vocês são guiados pelo meu Santo Espírito, e eu faço isso, diz o Senhor, através da leitura e da exposição fiel da minha palavra. Receber a palavra, irmãos, significa ouvi-la adequadamente, e a melhor maneira de fazer isso é por inteiro. Pastores fiéis não pregam expositivamente por mero capricho. Fazem porque entendem que Deus ordena, e fazem porque entendem que é a melhor maneira da igreja ser alimentada e entender a revelação bíblica. Em seguida vem o temor da palavra de Deus. Quando ouviu que Deus estava irado contra o pecado de Judá, Micaías, ele tremeu grandemente ao Senhor. Ele foi imediatamente contar ao seu pai e aos outros oficiais. É isso, a palavra lida, a palavra anunciada, ela causa temor. Versículo 16, parte A. Tendo eles ouvido todas aquelas palavras, entreolharam-se atemorizados. Irmãos, o verbo hebraico usado aqui significa tremer de medo, terror,
pavor. Essa é a ideia. Literalmente, eles tremeram em frente uns dos outros. O conselho percebeu que a sua nação estava prestes a ser punida. Ora, uma coisa é você ouvir a palavra de Deus, outra coisa é você temer. Há muitas pessoas que escutam, e escutam do começo ao fim, e escutam até certo ponto prestando atenção, mas outra coisa é temer, que significa acatar todas as suas advertências, significa confiar em todas as suas promessas, significa obedecer a todos os mandamentos de Deus. Temer. Temer a palavra de Deus é confessar que você é um pecador, confiar que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e viver todo o restante da sua vida de acordo com a vontade de Deus. Isso é temer. Você reconhece sua condição de pecador, confessa ao Senhor, crê em Jesus Cristo pela salvação, e a sua vida é conformada à vontade de Cristo. Depois de ouvir, temer, vem o quê? O testemunhar da palavra de Deus. Sim, receber a palavra de Deus corretamente significa também, além de ouvir e temer, você transmiti-la aos outros. Veja o versículo 12. Quando Micaías ouviu as palavras do juízo divino, ele não pôde, meus irmãos, guardá-las para si. Versículo 12. Desceu à casa do rei, à câmara do escrivão, eis que todos os príncipes estavam ali assentados. Elisama, o escrivão, Delaías, filho de Semaías, Eunatã, filho de Aquibor, Gemarias, a pronúncia adequada é essa, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias, a todos os outros príncipes. E aí veja o versículo 13. Ali Micaías anunciou-lhes todas as palavras que ouvira quando Baruque leu o livro diante do povo. Percebe? Ouve, teme e anuncia. Percebe alguma semelhança com o que Pedro nos ensina? Os eleitos, predestinados, que foram salvos pela graça de Deus soberano, que agora são um novo povo, que agora são sacerdotes santos, vocês, nós, depois de tudo isso acontecer, qual é o nosso papel? Anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O conselho, por sua vez, queria contar ao rei. Versículo 16, parte B. Eles disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas estas palavras. Antes, porém, tiveram o cuidado de certificarem de que o rolo era a autêntica palavra de Deus. Versículos 17 e 18 agora. 17 e 18. E perguntaram a Baruque, dizendo: declara-nos, como escreveste isto? Acaso ditou o profeta todas estas palavras? Respondeu-lhes Baruque: ditava-me pessoalmente todas estas palavras, e eu as escrevia no livro com tinta. Uma vez que estavam certos de que o pergaminho era a palavra escrita de Deus, os oficiais pleitearam a seu rei que a recebesse respeitosamente. Versículo 25. Eunatã, Delaías e Gemarias tinham insistido com o rei que não queimasse o rolo. Irmãos, eles não se contentaram em ouvir a palavra de Deus sozinhos. Eles queriam que os outros também ouvissem. E queriam que os outros ouvissem tudo. Tudo. Versículo 13 nos mostra, como eu já citei, que Micaías contou a eles todas as palavras que ouvira. E o conselho, como diz o versículo 16, relatou todas estas palavras ao rei. Percebe a ênfase aqui no todas? Se ouve tudo e se repassa tudo. Porque deve existir fidelidade no ouvir, no acatar e no transmitir. Transmite-se tudo. Tudo. E isso é ainda mais impressionante quando nós lembramos que tais homens não estavam dando testemunho de notícias boas. Não. Era sobre o juízo de Deus contra o pecado. Mesmo assim, eles foram fiéis. O que receberam, transmitiram. O que ouviram, anunciaram.
cada palavra proferida, sem tirar nem pôr. Em grande parte, meus irmãos, a prática do evangelismo contemporâneo não leva a ira de Deus a sério. Muitos cristãos estão dispostos a testemunhar da graça, da bondade do nosso Deus, da sua compaixão, tudo isso cabe e deve ser feito. Contudo, com que frequência, no evangelismo, na prática de evangelizar, as pessoas explicam o quanto Deus odeia o pecado e o quanto severamente Ele pretende lidar com o pecado. Veja, por exemplo, quando assim chamados cristãos famosos de redes sociais e de outros guetos por aí têm a oportunidade de falarem em público em lugares que está tomado de ímpios, redes de televisão, rádios e coisas do tipo, no meio político. Quantos desses homens têm a coragem de falar naquele lugar contra o pecado daqueles ímpios? Não é à toa, irmãos, que eles têm tanta oportunidade de voltar. E porque alguns são tão aclamados, são tão bem-quistos por eles? Porque eles massageiam o ego. Eles não denunciam o pecado. Eles não falam contra as autoridades, os pecados deles. A notícia do juízo de Deus tem um lugar essencial na prática evangelística, irmãos. As pessoas, lembre-se disso, precisam ouvir as más notícias antes de ouvirem as boas notícias, até porque só faz sentido boas notícias nesse contexto se primeiro for dar as más notícias. Como é que eu posso falar de salvação, de perdão, de regeneração, transformação, santificação, glorificação, justificação? Como é que eu posso falar dessas coisas se eu não falar primeiro de pecado, de juízo, de inferno? Não faz sentido. Se tornou comum, infelizmente, usar uma linguagem consideravelmente amena para com pecadores, em nome do amor, em nome da compaixão. Mas o nosso Senhor nos dá um modelo. Sempre que evangelizou, sempre que falou da salvação, o Senhor Jesus Cristo, bem como seus apóstolos, nunca, jamais deixaram de falar da condenação eterna. Nunca. Com amor pelos perdidos, pelas ovelhas perdidas, mas falando seriamente do pecado deles. Quantas vezes nós falamos de tal maneira que parece para o ímpio que nos ouve que Deus se agrada da vida dele como está. A gente tem uma abordagem evangelística muitas vezes católico-romana, nesse sentido eu digo, com relação ao quê? Como se Deus estivesse aprovando as supostas boas obras daquelas pessoas. Está vendo? Aquela mulher que eu conheço, ela é uma boa pessoa, ela é uma boa esposa, ela é uma boa mãe, ela cuida do seu lar, ela até trabalha para fora para ajudar o seu marido, e você vai vendo essas supostas boas obras e vai falando nesse sentido. Se ela não tem Cristo, você tem que falar isso para ela, tudo que ela faz não tem nenhum valor. Ela não será salva pelas suas boas obras, é porque essas obras não passam de trapo de imundícia, irmãos. Não é você chamar o bem de mal, não é você desprezar por completo tudo que é feito, não é essa a ideia, mas é não contar isso como uma aprovação da parte de Deus para a sua salvação. Receber a palavra de Deus, reitero isso, significa ouvi-la integralmente, temê-la grandemente e anunciá-la generosamente. Não surpreende, meus irmãos, que Micaías tenha recebido a palavra de Deus dessa maneira. E aqui, como a revelação divina é maravilhosa em nos mostrar esse contexto maior. Porque você vê aqui Micaías recebendo a palavra e fica assim admirado com o seu exemplo e você quer aprender com ele também, mas veja, há um pano de fundo aqui. Micaías recebe a palavra daquela forma e há um contexto em que isso acontece. Micaías era neto de Safã. Você sabe quem foi Safã? Safã foi o grande homem que serviu como uma espécie de secretário do Estado no governo do rei Josias. Quando o livro da lei foi redescoberto no templo, foi Safã, o avô de Micaías, que leu e releu para o rei. Você pode ver isso em 2 Reis 22 e 2 Crônicas 34. Safã também foi um bom pai, irmãos. Grandes líderes espirituais nem sempre têm filhos piedosos. Você pode ver exemplos bíblicos disso, vários. Um deles, Samuel.
Infelizmente, na maioria das vezes, ou pelo menos em alguns momentos, né, e boa parte das vezes em alguns lugares, isso não acontece. Mas Safã era um bom pai, assim como um grande líder. E os seus filhos, muitas vezes, estão entre aqueles heróis esquecidos da Bíblia. Jeremias 26, 24 diz assim, Jeremias 26, 24, já passei por esse texto expondo. Aicão, filho de Safã, protegeu a Jeremias, para que o não entregassem nas mãos do povo para ser morto. Elasa, filho de Safã, levou a carta de Jeremias aos exilados na Babilônia. Jeremias 29, versículo 3. Gemarias, filho de Safã, foi um dos oficiais que levou o rolo de Jeremias a Jeoaquim. Capítulo 36, versículo 12. Percebe? 3 filhos deste homem que são citados trabalhando e servindo a Deus aqui, ao seu reino. Mas perceba, a influência piedosa de Safã também se estendeu aos seus netos. Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, anunciou a palavra de Deus com o conselho do rei, como vimos aqui no versículo 11 ao versículo 14. O seu primo Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, resgatou Jeremias e o levou para a sua própria casa quando Jerusalém caiu. Isso é descrito lá no capítulo 39 de Jeremias, versículo 14, e os capítulos 40 e 41, ou seja, outro neto de Safã, outro filho do seu filho, também agindo aqui em prol do reino do Senhor. Por fim, Gedalias tornou-se governador do remanescente judaico em Jerusalém. Jeremias capítulo 40, versículo 7, o neto de Safã. Irmãos, os filhos e os netos deste homem, Safã, eram homens de Deus. Eram líderes nacionais e amantes da palavra de Deus. Portanto, o seu patriarca é um modelo para pais cristãos como nós, especialmente nós que vivemos numa cultura pós-cristã. Pais como Safã criam filhos e filhas que vão a qualquer lugar e que fazem qualquer coisa, até mesmo arriscam suas vidas para anunciar a palavra de Deus. Sim, porque todos eles, não apenas Baruque ali, estavam ameaçados. Mesmo assim foram fiéis até o fim. Nós aprendemos com o modelo de Safã também, meus irmãos, com relação a isso. A ensinar a palavra do nosso Deus aos nossos netos, nossos filhos, nossos netos, confiando naquela em sua graça, no seu poder. Veja ainda, agora você tem a rejeição à palavra de Deus. Esse primeiro modelo de ouvir, Micaías escuta, esses outros escutam, temem e anunciam. A forma correta de obedecer é você ouvir, temer e anunciar. Agora vem um modelo errôneo, algo que não deve ser praticado por nós. Nós aprendemos agora por contraste, como não receber a palavra. Ou seja, a rejeição à palavra aqui. O rei Jeoaquim, ele fez exatamente o contrário. Ele não ouvia a palavra de Deus, muito menos a temia. Aliás, ele tentou certificar de que nunca mais ela fosse assim proferida novamente. Sua queima do livro ali, mostra particularmente, irmãos, as terríveis consequências de rejeitar a palavra de Deus. Os membros do conselho de Jeoaquim raramente sabiam como ele reagiria e estavam preparados para o pior. Dessa vez, tomaram a precaução de esconder o rolo e de mandar Baruque e Jeremias se esconderem. Veja o versículo 19 e 20. Então disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde-te tu e Jeremias, ninguém saiba onde estás. Foram os príncipes ter com o rei ao átrio, depois de terem depositado o rolo na câmara de Elisama, o escrivão, e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então protegem aqui aqueles homens para assim anunciar ao rei. Tais precauções, meus irmãos, eram necessárias. Afinal, o rei tinha ficado tão irado com o profeta Urias, como diz o capítulo 26 de Jeremias, que ele mandou extraditá-lo do Egito e executá-lo. A cena da terceira leitura do pergaminho de Baruque é uma das mais memoráveis da Bíblia. Veja aí, do 21 ao 23. Então enviou o rei a Jeude
para que trouxesse o rolo. Jeude tomou da câmara de Elisama, o escrivão, e o leu diante do rei e de todos os príncipes que estavam com ele. O rei estava sentado na casa de inverno, pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com um canivete escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro. E assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Observe que o rei nem mesmo esperou que Jeude terminasse a leitura. Assim que Jeude ele desenrolava cada seção do livro, que estava escrito em couro ou papiro e enrolado em rolos de madeira, o rei ele começou o seu espantoso ato de censura, irmãos, usando metodicamente o estilete do escriba para cortar a sagrada escritura em pedaços. Em seguida, ele joga os seus fragmentos no seu braseiro, a lareira móvel que provavelmente havia sido levada até o seu trono no pequeno carrinho. Talvez o rei duvidasse do juízo divino. Mais tarde, o Senhor repreendeu o rei por questionar seu profeta. Deus disse a Jeremias, no versículo 29, veja aí: e a Jeoaquim, rei de Judá, dirás, assim diz o Senhor, tu queimaste aquele rolo dizendo, por que escreveste nele que certamente viria o rei da Babilônia, destruiria esta terra e acabaria com homens e animais dela? Ou uma outra possibilidade é que o rei achava que queimando aquele escrito, a palavra de Deus, isso impediria que a condenação acontecesse. Ora, se foi isso, ele não conseguiu perceber ou reconhecer que o poder da palavra de Deus flui do próprio Deus. Sobre isso, J. Parker comentou o seguinte: Jeoaquim queima a palavra de Deus, ignorando suas advertências. E ele vai ilustrar aqui. É como sair de um carro para destruir uma placa de ponte quebrada. Isso só aumenta o dano para si. O chocante aqui, irmãos, não foi nem tanto a estupidez do rei, mas a sua audácia. Jeoaquim demonstrou não estar nem um pouco preocupado. Na verdade, ele demonstra indiferença em seu desafio à palavra de Deus. Versículo 24. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. E aqui eu quero que você note algo intencional que aparece aqui. A palavra traduzida por medo é a mesma palavra hebraica usada no versículo 16. Há em hebraico um contraste explícito aqui. Enquanto no versículo 16, aqueles homens entreolharam-se, temeram, ficaram apavorados ao ouvir aquilo, agora, estes aqui, o rei e os que estavam próximos a ele, não temeram. Não temeram. Veja, o texto diz, não rasgaram as vestes, era o que era esperado. Em sinal de quê, irmãos? De humilhação, de arrependimento. Não fizeram isso. A arrogância, o desprezo e a insolência daqueles homens. Irmãos, a começar pelo rei, eles deveriam ter dilacerado as suas vestes em arrependimento. Porém, eles se fizeram de surdos, tanto o rei ali como aqueles homens. Versículo 25. Posto que Eunatã, Delaías e Gemarias tinham insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. E então acrescentou aqui uma injustiça ao insulto, pedindo a prisão do profeta de Deus. Versículo 26. Antes, deu ordem o rei a Jeremiel, filho de Ameleque, a Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abdiel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e Jeremias, o profeta, mas o Senhor os havia escondido. A cena havia sido muito diferente de quando o livro foi redescoberto e lido nos dias do rei Josias, o pai de Jeoaquim. Quando aquele bom rei, meus irmãos, ouviu as palavras de Deus, ele não rasgou o texto, ele não queimou a palavra de Deus. O que ele fez foi rasgar suas vestes.
as suas roupas, em sinal de arrependimento. Segundo Reis 22:11 diz isso. Mas o seu filho não fez isso. Irmãos, estas são as únicas duas maneiras de responder à palavra de Deus. Observe que não há uma terceira. Não há neutralidade, não há uma terceira via, não há. Recebê-la ou rejeitá-la. Ouvi-la ou ignorá-la. Temê-la ou esquecê-la. Ou você age, ou nós agimos como Josias e como o próprio Micaías, ou nós agimos como Jeoaquim. Infelizmente, há muitos filhos e filhas de Jeoaquim no mundo hoje. E talvez nessa igreja local. Pecadores que não conseguem ficar sentados o tempo suficiente para ouvir um sermão bíblico. E aqui é claro que eu não me refiro àqueles que precisam se levantar para uma questão específica, como cuidar das crianças. Estou falando de uma inquietude de alma, de uma falta de paz no espírito, de uma mente que está perturbada, porque não consegue ouvir a leitura, a exposição, crer, temer e transmitir esse mesmo texto. Infelizmente, há estudiosos da Escritura que cortam e colam a Bíblia em vez de recebê-la como a palavra de Deus. Não é o que os liberais fazem. Ainda que não literalmente picotando o texto, mas é o que eles fazem com seus ensinos. Milagres? Rejeitamos. Ressurreição de Jesus Cristo? Rejeitamos. Esse texto aqui não pode ser verdadeiro. Rejeitamos. Isso é cortar, picotar e lançar ao fogo a palavra de Deus. Há pastores que fazem isso em púlpitos. Não apenas na academia isso acontece, mas em igrejas isso acontece também, irmãos. Homens que olham para o texto sagrado e o desprezam. Frequentadores de igrejas que apenas abrem a Bíblia no banco todo domingo. Todo domingo. Pessoas que são até diligentes, no sentido de quê? De estarem presentes todo domingo na igreja. Trazem a Bíblia, abrem da hora da leitura, da exposição, mas nunca pegam no texto durante a semana. Nunca param para ler e meditar na palavra de Deus diariamente. Não fazem isso. Com relação aos ministros, há ministros que gastam todo o seu tempo pensando sobre como uma passagem ela será pregada, mas nunca se dão conta de como ela pode ser aplicada para ele mesmo. E essa é uma advertência grave e solene da palavra de Deus, irmãos. A Bíblia diz, parafraseando o texto, que nós devemos nos preocupar, os ministros, antes mesmo de preparar o sermão, de pensar no público-alvo, nas pessoas que vão receber a palavra, nós devemos nos relacionar com a palavra e saber o que Deus está falando conosco pessoalmente. De tal maneira que nós podemos ser tidos por Deus como aqueles que anunciaram a verdade, mas se encontraram longe dela. A maioria, ou pelo menos grande parte, daqueles que se dizem evangélicos, protestantes, se considera como estudantes da palavra de Deus. E são arrogantes até mesmo em falar isso com relação aos papistas. Não sabemos mais de Bíblia. Talvez, de fato, sejamos. Mas a pergunta é: somos mais como Jeoaquim ou como Micaías? Será que passamos tanto tempo evitando as implicações da palavra de Deus quanto passamos estudando-a? Veja, uma coisa não está contra a outra. Não é nunca estudar, é sempre estudar. É claro, meditar na palavra, estudar, se aprofundar nela, mas com o desejo de ouvi-la, temê-la e transmiti-la fielmente. Submeter à sua vontade, deleitando-se na revelação divina. J. Parker, mais uma vez, ele nos dá essa sábia advertência. Ele diz: o privilégio de conhecer a verdade de Deus, com certeza e precisão, traz consigo a responsabilidade de obedecer a essa verdade com igual precisão. Temos o dever de conhecer com precisão a palavra. E quanto mais conhecemos com precisão, temos a responsabilidade de obedecer a essa verdade com igual precisão. Em último lugar, a preservação da palavra. Irmãos, com tantos inimigos da palavra de Deus no mundo, é incrível que ainda haja Bíblia para ler.
Quantas tentativas para poder destruir esse livro. As calúnias, difamações, os ataques, inclusive mesmo de tentar destruir a Bíblia. No entanto, a palavra de Deus, ela é indestrutível. Tão logo a primeira edição de Jeremias foi reduzida a cinzas, a segunda entrou em produção. Veja, versículos 27 e 28. E depois o versículo 32. 27 e 28, depois o 32. Então veio Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera, ditadas por Jeremias, dizendo: toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no original, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. 32. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, ditado por Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, queimara. E ainda se lhe acrescentaram muitas palavras semelhantes. Observe que todas as palavras do primeiro livro, do primeiro rolo, foram registradas no segundo. Mesmo que Jeremias tivesse esquecido o que havia profetizado, o próprio Espírito Santo o lembrava. Irmãos, uma das grandes ironias da Bíblia é que o próprio rei Jeoaquim apareceu na edição ampliada do manuscrito de Jeremias. Pois entre as muitas palavras semelhantes que foram acrescentadas, estavam algumas que diziam respeito de forma específica a Jeoaquim. Versículos 30 e 31, veja aí, versículos 30 e 31. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: ele não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. Castigá-lo-ei e à sua descendência, e aos seus servos por causa da iniquidade deles. Sobre ele, sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá, farei cair todo o mal que tenho falado contra eles, e não ouviram. Preciso explicar que a menção de Jeremias ao trono de Davi não significava, irmãos, que a linhagem davídica tinha chegado ao fim, mas que a descendência de Jeoaquim não governaria em Jerusalém por muito tempo. Essa é a ideia. O filho de Joaquim, reinou por apenas 3 meses, e não foi sucedido por seu filho, mas pelo seu tio. Você vê isso em 2 Reis, capítulo 24. Para o próprio Jeoaquim, houve outra ironia. Um dia, o rei que queimou a Bíblia, porque estava tão ansioso, por assim dizer, para se manter aquecido, seria largado ao calor do dia e à geada da noite. Aquele que usou o rolo para se aquecer com o fogo, seu corpo, seu cadáver seria exposto ao calor do dia e à geada da noite. Seus filhos, seus funcionários e toda a nação também seriam punidos, irmãos. Por este motivo, como diz o versículo 31, parte B, porque não ouviram. Perceba que há uma ênfase do começo ao fim aqui em Jeremias 36, no verbo ouvir, na expressão aqui idiomática sobre ouvindo ou não ouvindo, vez por vez. Sim, irmãos, o nosso Deus, ele responsabiliza as pessoas tanto pelo que elas fazem, bem como também pelo que elas não fazem. Isto é, há pecados de comissão, de ação nesse sentido, mas também há pecados de omissão. E Deus sempre tem a última palavra, sempre. E as suas palavras, ou a sua palavra, ela dura mais do que os seus inimigos. A existência da Bíblia atesta a notável e milagrosa preservação da palavra de Deus. O diabo, ele fez o seu pior para impedir a produção, a tradução e a proclamação da palavra de Deus, mas ele não conseguiu alcançar o seu êxito, absolutamente. Considere todos os manuscritos confiáveis da Bíblia. Os livros da Bíblia são, meus irmãos, de longe, os escritos mais bem atestados do mundo antigo. Por mais que os inimigos se levantem usando argumentos falaciosos contra esses escritos, nós temos muito mais testemunho a favor de tais escritos. Pense no grande número de traduções precisas agora disponíveis, ou então no trabalho de tradução da Bíblia acontecendo nesse exato momento em todo o mundo. Agora mesmo, nesse vasto mundo que nós vivemos,
há homens empenhados em traduzir fielmente a palavra de Deus. E essa é uma demonstração da preservação da revelação divina. Em algum momento do século 21, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo estará disponível em cada uma das mais de 6.000 línguas conhecidas no planeta. Tudo isso porque Deus preserva a sua palavra. Algum tempo depois disso, as profecias de Jeremias, as exatas palavras que Joaquim cortou do rolo e queimou na sua lareira, serão lidas em todo o globo, por toda tribo, povo e nação. Esse homem demonstra para nós como não receber a palavra, no caso, como não ouvir a palavra, rejeitando-a, a tal ponto de ele lançá-la no fogo. Mas por mais que a palavra de Deus seja possível ser rejeitada, isso é possível, os homens têm feito isso ao longo da história, reis, príncipes, plebeus, têm ouvido e rejeitado, por mais que seja possível de acontecer, esta mesma palavra jamais poderá ser destruída. A Confissão de Fé de Westminster, a nossa Confissão de Fé declara, no capítulo 1, seção 8, apenas um trecho aqui do texto: o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego, sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu cuidado e providência, têm sido conservados ou preservados puros em todos os séculos. Eu já tive o desprazer de ouvir de um pastor presbiteriano, professor de seminário, dizer que ele negava a doutrina da preservação das Sagradas Escrituras. Quando Jeremias 36 e toda a Bíblia ensina isso, quando a confissão que este indivíduo jurou subscrever declara isso, com base na palavra de Deus, eu ouso dizer que alguém que nega a preservação das Escrituras Sagradas deveria rever o seu conceito de fé cristã. Se de fato crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se de fato crê nessa palavra como infalível, inerrante, suficiente e autoritativa. Porque a preservação, irmãos, faz parte desse entendimento do que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é preservada pelo Senhor. Uma implicação disso, e dando um pouco mais de contexto, antes de chegar à conclusão aqui, nesse debate que eu tive com esse indivíduo, ele quis dizer, na verdade, ele insinuou e depois afirmou claramente, de que se algum escrito de algum apóstolo, comprovadamente apostólico escrito, fosse encontrado nos nossos dias, ele poderia ser atrelado ou anexado à revelação que nós temos. E eu disse, mas como é que a gente faz então com a doutrina da preservação das Escrituras Sagradas? Porque um dos critérios para se receber como palavra de Deus foi aquilo que ele providencialmente preservou. Preservou. Por mais que encontrássemos, se fosse possível encontrar um escrito de Paulo ou qualquer outro apóstolo, tal texto não deveria ser anexado ao cânon. Porque o que aprouve a Deus revelar e dar ao seu povo como sua vontade para este tempo, até a volta de Cristo, nos foi dado e preservado. E veja a linguagem confessional: conservados puros em todos os séculos. Significa dizer que não há erros na palavra de Deus. Pode, e de fato há, erros em traduções, que não são traduções fiéis, mas um texto sagrado não há. Não há. Concluo, meus irmãos, voltando a essa questão da preservação. Agora não citando Thomas Watson, mas um outro pregador. De fato, há muitas histórias que são maravilhosas sobre a preservação da Bíblia. E uma das melhores vem do início da Reforma Inglesa, quando o famoso pregador William Tyndale, ele tinha acabado de publicar a primeira tradução do Novo Testamento na língua inglesa, a partir do original hebraico e grego, no ano de 1528. Em sua grande fúria contra o Evangelho, no caso contra os protestantes inclusive, o arcebispo Wolsey começou a queimar cópias do Testamento de Tyndale na Catedral de São Paulo, em Londres. Os papistas precisavam de um estoque constante de Bíblias para queimar.
Então, o bispo de Londres tentou comprar tantas quanto possível em Antuérpia, onde as Bíblias eram impressas. O relato histórico da missão do bispo, irmãos, é bom ele ser lido aqui na sua íntegra. Escute com atenção. E então se deu que Augustine Pakington, comerciante de Londres e de grande honestidade, estava em Antuérpia, onde estava o bispo. E este Pakington era um homem que apreciava muito a William Tyndale, mas o bispo mostrava-se completamente contrário. O bispo, desejoso de que seu propósito se concretizasse, falou sobre os Novos Testamentos e com que prazer ele os compraria. Pakington, ouvindo o que desejava, disse ao bispo: meu senhor, caso lhe agrade, posso, neste caso, fazer mais, ouso eu dizer, do que a maioria dos comerciantes da Inglaterra que estão aqui, pois conheço os holandeses e os estrangeiros que os trouxeram de Tyndale e os têm aqui para venda. De modo que, se for o prazer da sua senhoria pagá-los, eu então lhe asseguro ter todos os livros deles impressos e aqui à venda. O bispo, achando estar nos favores de Deus, quando na verdade estava, como depois pensou, enganado pelo diabo, disse: gentil senhor Pakington, faça a sua diligência e obtenha-os, e com todo o meu coração pagarei por eles, tudo que lhe custarem, pois os livros são errôneos e ruins, e eu pretendo destruí-los todos e queimá-los na cruz de Paulo. Augustine Pakington chegou-se a William Tyndale e disse: William, sei que és um homem pobre e tens um monte de Novos Testamentos e livros teus, pelos quais colocou em perigo os teus amigos e empobreceu a si mesmo. E eu agora recebi um comerciante que com dinheiro pronto te despachará de tudo que tens, se achares lucrativo para ti. Quem é o comerciante? Disse Tyndale. O bispo de Londres, disse Pakington. Isso se dá porque ele vai queimá-los, disse Tyndale. Sim, disse Pakington. Estou muitíssimo alegre, disse Tyndale, pois estes dois benefícios virão. Eu receberei dinheiro dele por esses livros para me livrar da dívida, e o mundo inteiro clamará contra a queima da palavra de Deus. E o excesso do dinheiro que deve sobrar para mim me tornará mais estudioso para corrigir o referido Novo Testamento e novamente imprimir o mesmo uma vez mais. E eu creio que o segundo será muito melhor do que foi o primeiro. E então à frente foi a negociação. O bispo teve os livros, Pakington teve os agradecimentos e Tyndale teve o dinheiro. Posteriormente, quando mais Novos Testamentos foram impressos, vieram para a Inglaterra grossos e triplos. O bispo de Londres, ouvindo que ainda havia tantos Novos Testamentos no exterior, mandou chamar Augustine Pakington e disse-lhe: Senhor, como pode ser isso? Que há tantos Novos Testamentos no exterior, sendo que me prometeu e me assegurou que ele tinha comprado todos. Ora, meus irmãos, se ele tivesse se dado o trabalho de olhar, poderia ter encontrado nas páginas do Novo Testamento de William Tyndale, 1 de Pedro 1, 24b e 25a. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Mesmo quando os inimigos de Cristo usam seus recursos para destruir e queimar a palavra de Deus, Deus, em sua providência, ironicamente, usa tais ações para fazer com que a sua palavra avance ainda mais. Ele preserva a sua palavra, mesmo através dos ataques dos seus inimigos. Porque Deus, meus irmãos, soberanamente preserva a sua palavra. E todo homem é chamado a ouvi-la com temor, arrependimento e obediente e submissão. É assim que você tem ouvido? Você tem essa palavra como mais preciosa do que o ouro? Essa palavra aqui, mais preciosa do que o ouro? Ela é mais preciosa do que os seus bens? Ela é mais preciosa do que o seu carro, do que a sua casa, do que os seus filhos? Veja, lembra de Safã? A vida dos seus filhos e dos seus netos foram arriscadas. Mas para Safã e para os próprios homens ali, a vida deles era inferior em valor em relação à palavra de Deus.
A palavra de Deus é mais preciosa para você do que a sua própria vida? Cristo é a palavra encarnada? Se assim o for, se você de fato crê na preservação soberana da palavra de Deus, então você deve ouvir com temor e tremor, atender o que Deus diz, crer nele, e como diz o antigo hino, né? Crer e observar tudo quanto o Senhor nosso Deus ordenar. A Deus seja a glória pela sua palavra maravilhosa e rica que Ele nos deu e preservou. Amém. Oremos. Graças te damos, Senhor nosso Deus, Deus bondoso, Deus gracioso, que nos revelou a sua vontade, redigiu-a, foi anunciada, proclamada a nós. Nós acolhemos no coração porque o teu Santo Espírito nos concedeu isso, esse favor. E ela é preservada. Obrigado, ó Deus, por isso. O Senhor usa os esforços dos homens para isso. O Senhor usa esses meios falhos, pecadores, que redigiram essa palavra e lutaram, combateram para preservá-la. Ao mesmo tempo, até mesmo os esforços dos inimigos, do diabo, dos demônios, dos homens que odeiam a Cristo e odeiam a igreja, servem em última instância para ainda assim preservar essa palavra. Te louvamos, ó Deus, por isso. Que a nossa resposta seja como de Micaías, seja como de Josias e de outros que ouviram a palavra e rasgaram suas vestes. Seus corações foram assim dilacerados em arrependimento e confissão de pecados. Ó Deus, que não venhamos a responder como Joaquim, aquele homem que estava na posição de monarca, como um ungido do Senhor, como alguém que estava para governar conforme a vontade do Senhor, e aquele homem pegou o livro e queimou, ele cortou e queimou. Ó Deus, quantas vezes nós fazemos isso em nossos corações? Nós repudiamos a tua palavra, nós damos mais razão e mais interesse, temos mais interesse por coisas que são supérfluas, e até mesmo ouvimos os conselhos dos ímpios. Nos ajuda, Senhor, a ouvir a tua palavra e reverenciá-la como devidamente deve ser. E que assim, ó Deus, nossos filhos também cresçam com esse temor, que eles ouçam a palavra do Senhor Deus em casa e na igreja, e creiam em Cristo. Assim nós te rogamos, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.